Eu nunca imaginei que minha vida estivesse no caminho errado. Aos meus olhos, eu era apenas mais uma pessoa tentando viver normalmente, equilibrando trabalho, amizades e minha fé. Eu frequentava a igreja, lia a Bíblia de vez em quando e fazia minhas orações antes de dormir. Eu me considerava uma boa pessoa. Afinal, Deus é amor, não é? Ele entende nossas fraquezas. Ele sabe que ninguém é perfeito. Foi assim que passei anos justificando meus erros, principalmente quando se tratava dos pecados sexuais. Muitos falam de adultério, fornicação, pornografia e masturbação como se fossem apenas deslizes, como algo inevitável na vida de qualquer pessoa. E eu acreditava nisso. Para mim, esses pecados não pareciam tão graves. Todo mundo faz isso, eu pensava. Eu via meus amigos vivendo vidas cheias de prazeres carnais e continuando suas rotinas sem que nada de ruim acontecesse com eles. Então, por que comigo seria diferente? Eu me convencia de que, desde que eu não machucasse ninguém, desde que mantivesse minha vida em ordem, não havia problema em ceder de vez em quando aos desejos da carne. Eu ouvia pregações sobre pureza sexual, mas as palavras pareciam distantes. Elas soavam como algo antigo, ultrapassado. Nos tempos de hoje, quem realmente consegue se manter puro? O mundo inteiro incentiva a busca pelo prazer. As redes sociais, os filmes, as músicas, tudo está carregado de sensualidade e ninguém parece se importar. Então, por que eu deveria? Deus entende, eu repetia para mim mesmo. Ele sabe que eu sou fraco e no final ele vai me perdoar. Mas no fundo, algo me incomodava. Apesar de me enganar com essas justificativas, eu sentia um peso dentro de mim. Algo não estava certo. Eu percebia que, mesmo sem grandes mudanças externas, minha vida espiritual estava se tornando fraca, vazia. Eu já não sentia a presença de Deus como antes. Minhas orações pareciam mecânicas, sem vida. O desejo de ler a Bíblia diminuía a cada dia. Eu achava que estava bem, mas na verdade, estava mergulhando cada vez mais fundo no abismo dos pecados sexuais, sem perceber. A pornografia se tornou um hábito. Pequenos flertes inocentes foram evoluindo para pensamentos impuros e depois, para ações que eu jurava que nunca cometeria. O desejo se tornava incontrolável. E quanto mais eu cedia, mais queria. Era como um ciclo sem fim. Mas ainda assim, eu continuava me enganando. Eu posso parar quando quiser. Deus ainda está comigo. O que eu não sabia é que cada vez que eu caía nesses pecados, algo dentro de mim morria. O pecado sexual não afeta apenas o corpo, ele destrói a alma. Ele prende, consome e te afasta de Deus de maneira sutil. Mas eu só perceberia isso quando já estivesse profundamente envolvido, quando os sinais de alerta já não pudessem mais ser ignorados. Eu me afundava cada vez mais nos pecados sexuais, mas, ao invés de reconhecer meu erro, eu criava justificativas para aliviar minha consciência. Todo mundo faz isso, eu repetia para mim mesmo. Isso é natural, faz parte da vida. Eu via amigos, colegas, até pessoas que se diziam cristãs vivendo na fornicação, entregues à pornografia, mergulhados em desejos impuros, e nada parecia acontecer com eles. Nenhum castigo, nenhuma consequência visível. Então, por que eu deveria me preocupar? Mas não era só isso. Eu usava Deus como desculpa para continuar pecando. Ele entende minha fraqueza. Ele sabe como é difícil resistir. Se eu pedir perdão depois, está tudo bem. Essa era a mentira que eu alimentava. Eu acreditava na graça de Deus, mas a usava como um passe livre para continuar pecando. O arrependimento não era genuíno. Era apenas um alívio temporário para minha culpa. Eu caía, me sentia mal, pedia perdão, e pouco tempo depois, voltava para o mesmo pecado. A verdade é que o pecado sexual me dominava. Eu não controlava mais meus desejos, eram eles que me controlavam. Mas eu me recusava a admitir isso. Eu paro quando quiser, eu dizia. Só mais uma vez, depois eu me corrijo. Mas esse só mais uma vez nunca tinha fim. Era um ciclo vicioso. Uma armadilha que me prendia cada vez mais fundo. A Bíblia alerta sobre esse tipo de engano. Em 1 Coríntios 6, 9 e 10, está escrito: Não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores, herdarão o reino de Deus. Mas eu não queria ouvir isso. Eu preferia acreditar que Deus me aceitaria do jeito que eu era, sem mudanças, sem renúncia, sem sacrifício.
O mais assustador é que eu achava que estava no controle. Eu ia à igreja, orava, tentava manter minha aparência de bom cristão, mas, por dentro, eu estava me afastando cada vez mais de Deus. Eu não percebia que meu coração estava endurecido, que minha mente estava cega, que eu estava brincando com minha própria condenação. O pecado me anestesiava, e quanto mais eu o alimentava, menos eu sentia a presença de Deus. Eu ignorava os sinais, fingia que estava tudo bem, mas algo dentro de mim gritava que eu estava indo pelo caminho errado. Eu só não sabia que, em breve, esse alerta se tornaria impossível de ignorar. Algo estava prestes a acontecer. Algo que mudaria tudo e que arrancaria todas as minhas justificativas de uma vez por todas. Os sinais estavam por toda parte, mas eu simplesmente escolhia ignorá-los. Era como se Deus estivesse gritando comigo, tentando me sacudir, tentando me alertar do perigo dos pecados sexuais, mas eu fingia que não ouvia. Toda vez que alguém pregava sobre imoralidade, sobre santidade, sobre a destruição que a fornicação, a pornografia e a masturbação traziam para a alma, eu desviava o olhar, me mexia desconfortável no banco da igreja, mudava de assunto dentro da minha própria mente. Isso não é para mim, eu pensava. Eu tenho o controle, sei o que estou fazendo, mas no fundo, uma parte de mim sabia que eu estava fugindo da verdade. Os sonhos começaram, sonhos estranhos, pesadelos perturbadores. Eu via sombras me observando, sentia presenças malignas no meu quarto. Às vezes, acordava no meio da noite com um peso enorme sobre o peito, suando frio, sem conseguir respirar. Mas mesmo assim, eu me recusava a enxergar. Eu dizia que era só coisa da minha cabeça, que era só estresse. Mas era mais do que isso. O pecado sexual estava abrindo portas para algo muito maior, algo que eu não entendia completamente. Amigos começaram a me alertar. Pessoas que nem sabiam da minha luta espiritual começavam a me dizer coisas que pareciam respostas diretas de Deus. Cara, você já percebeu como o pecado sexual escraviza as pessoas? Irmão, você sente que sua vida espiritual está fraca? Você já pensou em se santificar mais? Essas palavras me perseguiam. Pareciam frases soltas, mas me atingiam como flechas. Eu sabia que não era coincidência. Deus estava tentando me chamar de volta, tentando me mostrar que eu estava à beira do abismo, mas eu resistia. Mesmo dentro da igreja, a sensação de vazio crescia. Antes, eu sentia algo quando louvava, sentia a presença de Deus quando orava, mas agora era como se uma parede invisível estivesse entre nós. Eu olhava para as outras pessoas adorando com lágrimas nos olhos, levantando as mãos, sentindo algo verdadeiro, e me perguntava, por que eu não sinto mais isso? Mas eu já sabia a resposta. Meu coração estava dividido. Eu queria estar perto de Deus, mas não queria abandonar o pecado. As pregações ficavam cada vez mais incisivas. Parecia que o pastor estava falando diretamente para mim. O pecado sexual não é brincadeira. Ele destrói sua comunhão com Deus, suja sua alma, abre portas para forças espirituais malignas. Eu sentia o impacto daquelas palavras, mas minha carne lutava contra elas. Isso é exagero, eu tentava me convencer. Deus entende, mas algo estava prestes a acontecer. Algo que eu não poderia ignorar. Algo que abriria meus olhos de uma forma que eu jamais imaginei. Eu não sabia ainda, mas estava prestes a ver a realidade que eu tanto tentava evitar. Naquela noite, algo diferente aconteceu. Eu fui dormir como sempre, sem imaginar que minha vida estava prestes a mudar para sempre. O quarto estava escuro, silencioso, mas havia uma sensação estranha no ar. Era como se algo invisível estivesse me observando. Fechei os olhos e tentei ignorar aquela inquietação, mas, assim que adormeci, fui tomado por uma sensação aterrorizante. Meu corpo estava imóvel, mas minha alma parecia estar sendo arrancada à força. Eu senti um peso esmagador, como se algo estivesse me puxando para fora de mim mesmo. O medo tomou conta. Eu tentei me mover, gritar, mas era inútil. De repente, um clarão surgiu diante dos meus olhos, e quando consegui enxergar, percebi que não estava mais no meu quarto. Eu estava em um lugar completamente desconhecido, envolto por uma luz tão forte que minha alma parecia exposta, nua, sem nada para esconder. E então, eu o vi. Jesus estava diante de mim. Seu olhar era profundo, cortante, como se ele enxergasse cada pensamento, cada desejo oculto, cada pecado que eu tentei justificar. Eu tentei falar, mas minha voz desapareceu. Meu coração disparou,
e pela primeira vez, senti um peso insuportável dentro de mim, um fardo que eu não conseguia mais ignorar. Todo o auto-engano, todas as desculpas que eu usava para justificar os pecados sexuais, toda a ilusão de que Deus entendia e relevava minhas fraquezas, tudo desmoronou naquele momento. Eu não estava diante de um Deus condescendente que aceitava meus pecados sem consequências. Eu estava diante da verdade. O silêncio durou apenas alguns segundos, mas parecia uma eternidade. Então, com uma voz firme e cheia de autoridade, Jesus falou: "Vou te mostrar o que acontece com aqueles que se entregam a esses pecados sem arrependimento." Meu coração gelou. Eu queria implorar por misericórdia. Queria dizer que eu não era tão ruim assim, que eu ainda amava a Deus, que eu ainda frequentava a igreja, mas eu sabia que nada disso importava. De repente, tudo ao meu redor começou a mudar. A luz intensa desapareceu, e um vento forte me envolveu. Senti como se estivesse caindo em um abismo sem fim. O calor aumentava a cada segundo, e gritos começaram a surgir ao meu redor. Gritos de dor, de desespero, de almas clamando por uma segunda chance que nunca viria. O cheiro era insuportável, uma mistura de enxofre, carne queimada e algo podre, algo que fazia minha alma se contorcer. Eu tentei lutar contra aquilo, tentei despertar, mas não havia escapatória. A escuridão se dissipou por um momento, e o que vi fez meu sangue gelar. Diante de mim estava um lugar que eu nunca imaginei que veria com meus próprios olhos. Aquele era o inferno. O lugar onde as almas condenadas ardiam sem descanso, onde os gritos nunca cessavam, onde a dor era eterna. E eu sabia que aquilo não era um sonho. Era real. Eu estava prestes a ver algo que mudaria minha vida para sempre. O calor era insuportável. Não era apenas um calor físico. Era algo que queimava de dentro para fora. Algo que penetrava na alma e sugava toda a força, todo o fôlego. O ar era pesado, sufocante, como se cada respiração fosse um esforço inútil. Eu tentei cobrir meu rosto, mas não adiantava. O cheiro de enxofre tomava tudo. Um odor de carne queimada, de podridão, um fedor tão intenso que fazia minha alma se contorcer de agonia. Os gritos eram ensurdecedores. Não eram gritos comuns, eram gritos de dor, de terror absoluto, como se cada pessoa ali estivesse sofrendo algo além da compreensão humana. Eu ouvi vozes clamando por ajuda, chamando por Deus, implorando por misericórdia, mas não havia resposta. Apenas o eco da condenação eterna. Minha mente tentava negar o que meus olhos viam, mas era impossível. Eu estava no inferno. A escuridão era viva, como se tivesse consciência. Não era apenas ausência de luz, era algo que me envolvia, que parecia querer me engolir. O chão era seco, rachado, e em alguns lugares eu via fendas se abrindo, expelindo chamas que pareciam ter vida própria. Não era um fogo comum, era um fogo que queimava, mas não consumia. As almas ardiam sem nunca serem destruídas. Então eu vi multidões, incontáveis pessoas espalhadas por todos os lados, todas presas em tormentos diferentes. Homens e mulheres, jovens e velhos, todos gritando, todos conscientes de que estavam ali para sempre. Vi pessoas correndo desesperadas, tentando fugir de algo invisível, mas não havia saída. Vi outras se contorcendo no chão, segurando seus próprios corpos como se pudessem aliviar a dor, mas nada mudava. Vi sombras escuras, vultos malignos que pareciam se alimentar do desespero das almas condenadas. O terror tomou conta de mim. Meu corpo tremia, minha alma gritava por socorro. Eu queria fechar os olhos, queria acordar daquele pesadelo. Mas eu sabia que não era um sonho, era real. Eu senti na pele o que era estar separado de Deus, o que era ser consumido pelo próprio pecado. E naquele momento, percebi que eu poderia estar entre eles. Eu poderia ser mais uma alma naquele lugar, vivendo naquela escuridão, sofrendo sem fim. Meu coração disparou, a angústia tomou conta de mim. E então, antes que eu pudesse compreender completamente a magnitude daquele horror, algo me puxou com força. A escuridão girou ao meu redor. Os gritos pareciam aumentar. O calor ficou ainda mais intenso por um breve momento, e então tudo mudou. Meu corpo foi lançado para frente, e quando olhei novamente, percebi que estava prestes a testemunhar algo ainda mais terrível. Jesus estava ao meu lado, e o olhar dele era de profunda tristeza. Ele ergueu a mão e apontou para um vale que ardia em fogo vivo. Agora, vou te mostrar o que acontece com aqueles que se entregam aos pecados sexuais sem arrependimento.
Jesus ergueu a mão e apontou para um vale onde o fogo queimava de forma diferente. As chamas não eram normais, elas pareciam ter vida própria, se moviam como serpentes de fogo, se enrolando ao redor das almas condenadas, consumindo-as lentamente, mas sem nunca destruí-las por completo. Eu senti meu corpo estremecer. Um medo que eu nunca havia experimentado tomou conta de mim. O calor era insuportável. Os gritos penetravam minha alma como lâminas afiadas. Meu coração disparou quando percebi que cada pessoa ali estava pagando o preço eterno por pecados que eu mesmo cometi. O primeiro grupo que vi eram os fornicadores. Homens e mulheres estavam acorrentados, suas correntes incandescentes queimando suas peles, mas sem jamais se romperem. Eles gritavam de dor, puxavam as correntes, tentavam fugir, mas nada adiantava. O fogo subia debaixo deles, lambia seus corpos e voltava para o solo, como se estivesse os torturando lentamente. Esses são os que se entregaram à fornicação, disse Jesus com uma voz triste, mas firme. Os que desprezaram a santidade do casamento, os que trocaram o temor a Deus pelo prazer passageiro da carne. Eles imploravam por misericórdia, mas o tempo de arrependimento já havia passado. Meus olhos se moveram para o lado e vi algo ainda mais assustador. Um grupo de homens e mulheres estava preso em laços espinhosos, que apertavam seus corpos, cortando suas carnes, penetrando em suas peles como garras vivas. O sangue escorria, mas eles não morriam. Apenas continuavam sofrendo, sentindo cada espinho rasgar suas peles repetidamente. Esses são os adúlteros, disse Jesus, seu olhar penetrante. Os que quebraram a aliança, que traíram seus cônjuges, que juraram fidelidade diante de Deus, mas escolheram a mentira e a traição. Eles gritavam, se debatiam, tentavam desfazer os nós que os prendiam, mas cada tentativa fazia os espinhos entrarem ainda mais fundo, causando dores inimagináveis. Eu quis desviar o olhar, mas algo me forçou a continuar vendo. Então, vi um grupo de pessoas com os olhos queimando em chamas, as mãos também pegando fogo, enquanto se debatiam, tentando apagar o fogo que nunca se extinguia. Eles gritavam desesperados, caíam no chão, se reviravam, mas nada podia aliviar a dor. Esses são os que se entregaram à masturbação e à pornografia, disse Jesus, sua voz carregada de autoridade. Usaram seus olhos para consumir o impuro, suas mãos para alimentar seus desejos. E agora, aquilo que os levou ao pecado é o que os atormenta para sempre. Eu me lembrava de quantas vezes havia caído nesse pecado, de quantas vezes eu havia me justificado, acreditando que não era algo tão grave. Mas agora, vendo o preço que essas almas estavam pagando, meu coração se encheu de horror. Ao lado deles, um grupo de pessoas estava cercado por demônios que riam, zombavam, empurravam e chutavam seus corpos. Eles tentavam fugir, mas não havia para onde correr. Eram torturados sem descanso, humilhados, arrastados por suas próprias vergonhas. Esses são os que se entregaram à perversão, os que rejeitaram a criação de Deus e escolheram seguir seus próprios desejos sem temor algum, disse Jesus. Eles acreditaram na mentira do mundo, ignoraram a verdade da palavra e agora colhem as consequências eternas. Eu nunca tinha visto tanta angústia, tanta dor. Não havia como negar. Aquele era o destino dos que escolheram viver para seus prazeres, em vez de viver para Deus. Por fim, vi um vale onde seres horríveis, com rostos deformados e olhos cheios de malícia, rodeavam um grupo de pessoas. Esses espíritos de luxúria os devoravam repetidamente. Suas unhas afiadas rasgavam suas carnes, suas bocas malignas sugavam suas almas, e o ciclo se repetia sem fim. Esses são os que viveram na prostituição e na promiscuidade, disse Jesus. Os que usaram seus corpos como mercadoria, que transformaram o templo do Espírito Santo em objeto de prazer carnal, que seduziram e foram seduzidos, sem jamais se arrepender. Eles gritavam em agonia, tentavam se esconder, mas não havia saída. O pecado os havia consumido em vida, e agora os consumia na eternidade. Meu coração batia acelerado. Meus olhos estavam arregalados, incapazes de desviar daquele horror. Eu queria cair de joelhos e clamar por misericórdia. Eu queria gritar, pedir para que aquilo parasse, mas sabia que não havia nada que pudesse ser feito por aquelas almas. O julgamento já havia sido selado. E naquele momento, uma verdade esmagadora caiu sobre mim. Se eu continuasse no caminho que estava trilhando, eu poderia estar ali. Eu poderia ser mais um entre os que gritavam, entre os que sofriam sem esperança,
entre os que trocaram a eternidade com Deus por alguns momentos de prazer passageiro. Eu senti minhas forças sumirem. O terror tomou conta de mim. Jesus ainda me olhava, e em seu olhar havia uma mistura de tristeza e justiça. E então, com sua voz firme, ele disse algo que fez meu sangue gelar. Agora você verá algo ainda pior. Meu corpo tremia. Meu coração batia tão forte que eu podia ouvi-lo ecoando naquele vale de tormento. As cenas que eu havia acabado de presenciar ainda queimavam na minha mente. Cada grito, cada rosto desfigurado pela dor, cada alma consumida pelo fogo eterno. O terror era absoluto, mas nada poderia me preparar para o que viria a seguir. Eu ainda tentava entender o que estava acontecendo, tentando convencer a mim mesmo de que aquilo não passava de uma visão, de um aviso para que eu alertasse outras pessoas. Mas então, Jesus virou seu olhar para mim, e naquele instante, tudo mudou. A intensidade daquele olhar atravessou minha alma como uma espada. Não havia mais palavras gentis, não havia mais compaixão. Havia verdade. Uma verdade que eu nunca quis encarar. Senti minhas pernas falharem. Um peso esmagador caiu sobre mim. Foi quando Jesus disse algo que fez o chão desaparecer sob meus pés. Se você tivesse morrido hoje, este seria o seu destino. Meu corpo gelou. Minhas mãos suavam frio. O som dos gritos ao meu redor parecia aumentar, como se cada alma perdida naquele lugar estivesse me chamando para se juntar a elas. Eu queria negar, queria dizer que ele estava errado, mas eu sabia que não estava. As lembranças começaram a surgir na minha mente como um filme passando diante dos meus olhos. Cada vez que eu cedi à fornicação, cada vez que assisti pornografia achando que era algo inofensivo, cada vez que me entreguei ao prazer carnal, justificando que Deus entenderia. Cada vez que ignorei os avisos, que fechei os olhos para as consequências dos pecados sexuais. Eu estava completamente exposto, não havia como fugir da verdade. Se naquele dia minha vida tivesse sido tirada, eu não estaria na presença de Deus. Eu estaria ali, no meio daquelas almas condenadas. O desespero tomou conta de mim. Era como se o próprio inferno estivesse me puxando. Eu me sentia afundando, sentia um calor crescer ao meu redor. Senti a escuridão se aproximar. Não, isso não pode estar acontecendo, pensei. Eu sempre fui cristão. Eu ia à igreja. Eu acreditava em Deus. Mas nenhuma dessas palavras tinha um peso diante da realidade. Eu vivia uma vida de engano, um cristianismo raso, um falso arrependimento. Eu dizia que me arrependia, mas continuava voltando para os mesmos pecados, sem temor, sem compromisso, sem mudança verdadeira. A pressão sobre mim aumentava. Senti meu corpo sendo puxado, minhas forças me deixando. O fogo estava mais próximo. Eu não conseguia mais ver Jesus, apenas sentia seu olhar de justiça sobre mim. Foi então que, num ato de puro desespero, eu gritei: Senhor, me dá uma segunda chance. Minha voz ecoou pelo vale do inferno, mas os gritos das almas condenadas continuavam, como se já soubessem que não havia esperança. Por favor, Senhor, eu não quero ficar aqui. Meu coração estava despedaçado. Pela primeira vez, entendi o que significava estar eternamente separado de Deus. E então, tudo ao meu redor começou a mudar. De repente, um vento forte me envolveu, como se uma força invisível me arrancasse daquele lugar de tormento. Meu corpo foi lançado para trás, a escuridão começou a se dissipar, e os gritos das almas condenadas foram ficando distantes. Meu coração ainda batia descontrolado, meu corpo tremia, e então, num piscar de olhos, eu despertei. Acordei ofegante, suando frio, meu peito subindo e descendo de maneira descompassada. Meu quarto estava escuro, mas eu sentia como se ainda estivesse preso naquela visão terrível. Minhas mãos tremiam, minha respiração estava pesada, e lágrimas escorriam pelo meu rosto, sem que eu pudesse controlá-las. Eu toquei minha pele, meu peito, meu rosto, tentando me convencer de que estava de volta, mas o peso do que eu havia experimentado ainda estava sobre mim. Eu me sentei na cama e cobri o rosto com as mãos. Eu ainda podia ouvir a voz de Jesus ecoando dentro de mim. Se você tivesse morrido hoje, este seria o seu destino. Meu coração apertou. Deus havia me dado uma segunda chance. Eu estava vivo. Eu não merecia, mas Ele havia me permitido voltar. Naquele momento, eu sabia que minha vida nunca mais poderia ser a mesma. Ainda ofegante, com meu coração disparado, eu caí de joelhos ao lado da cama. As lágrimas continuavam escorrendo pelo meu rosto, mas agora não era apenas medo. Era um peso esmagador da convicção do pecado.
Eu me sentia sujo, envergonhado, indigno de estar vivo depois de tudo o que vi. O inferno era real. A condenação eterna era real. E se Deus havia me dado uma segunda chance, eu sabia que não podia desperdiçá-la. Eu clamei por misericórdia como nunca antes. Minha oração não foi apenas palavras vazias. Não foi apenas um pedido superficial de perdão como tantas vezes antes. Foi um clamor da minha alma, um grito desesperado para que Deus me purificasse, para que quebrasse as correntes dos pecados sexuais que me aprisionavam. Eu supliquei para ser liberto da fornicação, da pornografia, dos desejos impuros que me afastavam dele. Deus me libertou, mas eu tive que tomar uma decisão firme. Não bastava apenas pedir perdão. Eu precisava mudar. Precisava abandonar definitivamente o pecado e buscar a santidade. Eu comecei a jejuar, a me afastar de tudo o que me fazia cair. Cortei influências que me levavam ao erro, deletei conteúdos imorais, me envolvi mais com a palavra de Deus. Quanto mais eu buscava a Deus, mais eu sentia minha mente sendo renovada, meu coração sendo restaurado. A libertação veio, mas não sem luta. Foi uma guerra espiritual, mas dessa vez eu estava disposto a lutar. Eu entendi que qualquer um pode mudar, mas precisa escolher. Deus dá a oportunidade, mas a decisão de abandonar o pecado e viver para Ele é nossa. Se você chegou até aqui, isso não foi por acaso. Deus está te dando um aviso, assim como Ele me deu. Os pecados sexuais têm destruído vidas, afastado pessoas da presença de Deus e aprisionado almas em correntes invisíveis. Mas hoje, você tem uma escolha. Não ignore este alerta como eu fiz por tanto tempo. Jesus está te dando uma oportunidade agora. O que você vai fazer? Se essa mensagem tocou seu coração, deixe seu like para que mais pessoas sejam alcançadas por essa verdade. Comente aqui abaixo: eu escolho a santidade, para declarar que você não quer mais viver preso ao pecado e deseja a libertação de Deus. Se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhum conteúdo que pode transformar sua vida. E não pare por aqui. O próximo vídeo já está aparecendo na tela. Assista agora e continue nessa jornada de arrependimento e libertação. Que Deus te abençoe e te fortaleça.